Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Roberto Silva, do podcast Doenças Silenciosas. Hoje vamos para um outro episódio interessantíssimo ligado à nutrição e oncologia. Trago Mirela Boscato para abordar esse assunto comigo. Por favor, Mirela, se apresente. E é um prazer tê-la aqui comigo. Ai, Carlos, obrigada ao convite, né? Que bom estar aqui hoje, nesse dia, levando informação, o estúdio, os meninos e todos, né? Esse aparato para a gente estar aqui, levando essas boas informações para o seu público. Obrigada. Muito bem. Vamos à primeira pergunta. Como a alimentação pode atuar como escudo contra o câncer? E quais alimentos comuns do nosso dia a dia têm esse poder protetor? Uau, essa pergunta é a chave de ouro, né? Essa daí vale ouro. Nós temos alimentos protetores e muitos. Realmente aí, os antioxidantes é um dos primeiros. O antioxidante é quando a gente tem o radical livre e o antioxidante vai combater isso. E tem muitos alimentos que apresentam isso. Fitonutrientes também, tem bastantes, em vários alimentos. E os alimentos ricos em fibras. Então, esses são os grandes protetores aí do nosso corpo, que fazem, né, com o nosso corpo e que são fontes dos nutrientes. É verdade que cerca de 30% dos casos de câncer estão ligados aos hábitos alimentares e como as escolhas que fazemos na cozinha influenciam o nosso risco de câncer sem a gente perceber. Super, né? Então sim, né, 30% ou mais. Tem os estudos científicos comprovando isso, e os hábitos alimentares a gente começa pelas panelas, né? A gente tem que começar já onde a gente faz o nosso alimento, onde a gente cozinha. Então, as panelas que uso de Teflon, elas realmente hoje não são indicadas, porque você tira aquela proteção e aquilo se expõe para o alimento, então leva à toxicidade. A temperatura alta, né, muito alta utilizado, então a toxina também passa para o alimento. Então, para começar com bons hábitos, primeiro, panelas. Quais a gente usa. E aí tem várias que são boas recomendadas, a gente pode falar aqui da cerâmica, que é uma das melhores recomendadas, a de vidro também, mas evitar essas com o uso do Teflon. Porém, são as que são mais utilizadas, ou em casa ou nos restaurantes. Então a gente já começa aí, deixar esse alerta, né, para o seu público para tomar cuidado. Alimentos ultraprocessados, né, estão aí super linkados ao câncer, então a gente tem que evitar esses alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? É legal a gente falar. É quando usa muito aditivos, compostos químicos junto, então foi modificado aquele alimento, né? Já não é mais a carne ultraprocessada. E assim vai, alimentos industrializados, que foi a indústria que fez, né? Que não foi a natureza que fez, então a gente tem que tomar cuidado. Acho que basicamente é isso. Dessa sua pergunta, realmente a gente tem que tomar cuidado em relação a esses hábitos, que já começa com onde a gente se alimenta, né? Com a panela, com os utensílios e tudo mais. Até que ponto comer bem faz a diferença real na prevenção do câncer, considerando que fatores como genética também influenciam? Isso aí, fatores modificáveis, né? Quando a gente fala de fatores modificáveis, a alimentação, ela é a base de tudo. É uma base sólida que a gente chama. Então, realmente, ela vem para intervir não só na genética, mas como os fatores modificáveis daquela célula. E aí sim, levar uma boa nutrição, levar um bom aporte de nutrientes para o nosso corpo e evitar, assim, o câncer. Então, sim, faz toda a diferença. É uma base bem forte da alimentação. Tudo bem. O que comer durante a quimioterapia para aliviar os efeitos colaterais e que tipo de alimentos é melhor evitar nessa fase? Nossa, muitos, né, Carlos? Muitos. Nessa fase, a nutrição, ela vem como uma ajuda nos sintomas e nos sinais, no que acontece com o paciente. Aqui a gente não entra mais com a prevenção, a gente só entra com os ajustes do que está acontecendo com o paciente. Muitos casos é as náuseas e vômitos, né, infelizmente. Acontece muito, né, por conta do quimioterápico que o paciente está tomando. Náuseas e vômitos, a gente vai ter que colocar gengibre, é um dos principais alimentos aí para ajudar. Muita proteína nesse momento, dependendo do tipo de proteína, bem feito e bem aconselhado, os horários e tudo. As fibras, a gente aumenta um pouco o teor de fibras e vai modulando os sinais e os sintomas que esse paciente tem.